Estimadíssimos irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus, nosso Senhor e Guia, possa estar e permanecer no coração de cada um de nós. Nós estamos estudando a maravilhosa coleção A Vida no Mundo Espiritual, que fora psicografada pelo nosso Chico, grande Chico Xavier, através do benfeitor André Luiz, que tem trazido tantas luzes, tantas considerações, tantos esclarecimentos a nossas vidas, mostrando da importância de darmos uma aplicabilidade, de aproveitarmos nossas reencarnações da melhor maneira possível. Esse processo de aprendizado, lembremos que Jesus nos falava que somos deuses, mas para que, na verdade, nos transformarmos em criaturas melhores e auto-iluminarmos, ser um Deus pleno, é preciso renovar-se, aprender, transformar-se. E essa obra traz considerações muito ricas, despertando em nós o desejo ou informações que nos ajudam a seguir em frente, a progredir. O estudo da mediunidade, que estamos estudando no livro 8 da coleção No Domínio da Mediunidade, é uma matéria riquíssima, apaixonante, complexa, mas muito presente na vida de cada um de nós. E André Luiz traz nessa obra maravilhosa, No Domínio da Mediunidade, mostrando como a mediunidade ela é plural. E cada capítulo que a gente estuda, a gente descobre como ela está presente na vida de cada um de nós, e a gente precisa entender os fenômenos da mediunidade para a gente entender o desdobramento de nossa vida e do nosso redor, e o que é nosso e o que é influenciado, evidentemente, pelos espíritos, né? Tudo bem? Vou ter meus espíritos infelizes, né? E a gente olha cada dia na mídia do mundo e a gente imagina, meu Deus, nesse mundo tão injusto, de tanta violência, tanta guerra, tanta injustiça, tanta desarmonia, tanto desequilíbrio, como deve estar presente nos atos das criaturas que são protagonistas desses atos infelizes, como eles devem estar sendo instrumento das entidades infelizes, né? Infelizmente, o mundo desconhece ainda esses episódios, que, como diz Emmanuel, como diz André Luiz, Kardec, melhor dizendo, todos nós somos médios, somos mais influenciados pelos espíritos que imaginamos. Muitas vezes somos guiados por eles, somos dominados por eles. E o mundo desconhece, esse que é a grande verdade. A maioria das criaturas não tem essa compreensão. E são instrumentos das entidades infelizes e por falta de compreensão, talvez, da mediunidade e, sobretudo, da vivência do Evangelho, de sua importância para transformarmos em criaturas melhores, já que Jesus diz isso, somos todos deuses. Não é possível avançarmos no auto-iluminarmos, ser felizes, progredir, se não vivenciarmos o Evangelho de Jesus. Não é à toa que Maria, Mãe Santíssima, lá nas bodas de Caná, no primeiro ato messiânico de Jesus, alguém chega à Mãe Santíssima e reclama de suas dores, de suas angústias, e ela aponta o filho, olha, siga o que ele diz, porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ou seja, na verdade, significa que ele é o caminho, a verdade e a vida, porque ele trouxe as informações capazes de renovar, de transformar, são as verdades celestiais. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, dizia Jesus. Não é que Jesus queria mostrar que ele é melhor do que todos, não nesse aspecto, não era orgulho de Jesus, não, porque ele era portador dessas verdades do Pai. Ninguém tem condições de se auto-iluminar, se transformar, a não seja por os ensinamentos que ele foi portador. Esse material didático é capaz de transformar a alma humana. Isso é que é importante. Portanto, estudando essa obra, a gente tem uma compreensão da mediunidade no dia a dia, e a gente tem a possibilidade, ao entender, ter digamos assim, as vacinas para evitar esse instrumento das entidades infelizes e ter uma reencarnação mais proveitosa, para darmos um passo adiante. Afinal de contas, a felicidade é algo inato a cada um de nós. Muitas das vezes a gente perde oportunidades, encarna e desencarna, sem ter compreensão de que é uma grande escola de espíritos e perde oportunidades importantes de aprendizado. E os reclamos dos irmãos que voltam, arrependidos por ter perdido a oportunidade, são muito grandes. Então, são alertas para cada um de nós. Então, essa obra é maravilhosa por essas questões todas. Muitos ensinamentos, mostrando como é largo esse conceito da mediunidade, não é? Então, nessa obra maravilhosa, André Luiz tem como orientador Aulus, que foi indicado pelo ministro Clarence, por ser um especialista nesse assunto. Tanto quando esteve encarnado na França, na época de Kardec, como no mundo espiritual, tem uma larguíssima experiência a respeito da vivência da mediunidade, do trabalho de assistência de Deus em nome de Deus nos seus filhos menos felizes, através da mediunidade. Então, muitas informações.
E o grande laboratório, todo o trabalho, o projeto que fora feito para poder André Luiz escrever essa obra maravilhosa com a ajuda de Hilário, ele for estabelecido o projeto por uma casa no Rio de Janeiro, que for tida como apoio, onde se vivencia a mediunidade iluminativa, ou a mediunidade com Jesus, como diz Martins Peralva, né? A mediunidade com Jesus, que é a mediunidade realizada baseada nos ensinos de Jesus, né? Então, toda essa obra vem trazendo, focando como é que funciona isso, o dia a dia, o trabalho da instituição, ou as interseções entre os espíritos, a equipe espiritual que coordena o trabalho e a equipe de trabalhadores, dos doutrinadores, dos médios, etc. Todo esse trabalho é feito. Então, André Luiz tem trazido capítulo a capítulo essas informações. Nesses dois capítulos que vamos estudar hoje, estamos se aproximando do final do livro, trazem mais dois capítulos interessantes. Um que foca na fascinação, que é uma forma importante de mediunidade, torturada, né? Sofredora, né? E também vamos trabalhar sobre a luta expiatória, ou seja, a gente expia aquilo que a gente fez do grande mal do passado, ninguém foge. De Jesus que a gente vai pagar até os últimos sentidos de nossas dívidas, né? Então vai mostrando esses dois lados, um lado da fascinação, que tem tudo a ver com o passado também, e também a luta expiatória, que é exatamente esse encontro de contas, né? De nosso ideia do passado, mostrando esses dois universos de muita importância que a gente vai passar a estudar agora. Já são dois capítulos muito ricos. Então, diz assim André Luiz, começando no capítulo 23, sobre fascinação. Ele diz assim: lembrando que ele está na casa espírita no momento em que o trabalho é realizado. Todos nós sabemos como funciona a casa espírita, é feita a palestra. Depois, os benfeitores espirituais indicam aqueles encarnados que estão precisando de tratamento, de assistência, que ficam para o passe, que ficam para o trabalho da sala mediúnica, etc, etc. Então, esse trabalho está sendo realizado nesse aspecto. O trabalho está desenvolvendo, né? Quem coordena a sala mediúnica é Raul Silva, que é, na verdade, um doutrinador muito experiente, um coração generoso, né? Que tem toda a assistência do trabalho de um dirigente espiritual da casa, que chama-se o irmão Clementino, espírito de alta envergadura espiritual, que faz essa interface entre Raul, o doutrinador, e também com ele para o tratamento do trabalho que vai se realizar. É todo coordenado por eles, o trabalho da casa, né? A equipe imensa espiritual, a gente já sabe esse processo todo. Então, ele veio contar aqui um fato, um daqueles muitos que foram atendidos naquela noite, um caso grave de fascinação que ele começa a narrar. Diz assim: levanta-se a dama, uma das pessoas que foram para ser assistidos, uma senhora que está precisando de assistência, que fora selecionada para o trabalho de desobsessão. De esquisita de maneira, ela se levanta, né? E rodopiando sobre os calcanhares, não se rodopiar, como se fosse um motor, diz André, aciona-se e caiu em convulsões. Veja, um caso clássico de obsessão grave, né? Inspirando piedade, diz André Luiz, pelo quadro dramático, ela cai, rodopia e cai, é uma situação muito difícil, né? Sem controle nenhum. Jazia sobre o império de impassíveis entidades da sombra, ou seja, ela não estava só sendo manipulada por uma entidade específica, mas várias entidades das sombras, vários espíritos infelizes, trevosos, né? Sofrendo, contudo, mais fortemente a atuação de uma delas, tinha várias que estavam ali perturbando, mas uma especialmente estava enlaçada a ela, né? Numa situação complicada, perispírito, dominando-a, por isso era fascinação, ela tinha um domínio completo da encarnada, né? Parecia interessada em aniquilar a existência. O ódio era tão grande destilado pela entidade que o objetivo era matá-la, extingui-la da sua existência. Veja como a situação era dramática, né? A infortunada senhora, disse ele, quase uivando, veja o nível de que ela estava sendo possuída, fascinada, né? Uivando como fosse um animal, a semelhança de loba, ferida, gritava a debater-se no piso da sala, no chão, rodopiando no chão. Sob o olhar de Raul Silva, que é o doutrinador, estava lá, que começava a doutrinar a entidade espiritual, que exorava a bondade divina em silêncio. Cleando, se ela estava deslizando no chão como se fosse uma serpente, olha coisa dramática, né? Pelo chão, adquirir animalesco aspecto. Veja, é um processo grave que a gente já viu de licantropia. Veja, o processo era tão dramático de fascinação que há esta possibilidade da interferência de entidades infelizes que aplica os fluidos venenosos de haver, inclusive, alteração. Se for desencarnado, há a possibilidade de ter o aspecto da própria do animal, do lobo, da cobra, enfim, isso é possível, né? E a pessoa, o encarnado, não tem essa possibilidade total, mas ela tem uma certa transfiguração pela influência das entidades e passa a ter gestos semelhantes. Veja que ela estava se desdobrando no chão como fosse uma cobra. Tem uma situação complicada, né?
Então, a deslizar no chão, adquirindo um animalesco aspecto, não obstante, sob a guarda generosa de sentinela da casa. Que sentinelas são esses? Os benfeitores espirituais estão sempre lá ajudando, assistindo, enfim, dando todo o suporte aos médios e também à coordenação espiritual da casa, né? Aulus, que é o orientador de André Luiz nesse trabalho, e o irmão Clementino, que é o coordenador espiritual do trabalho, usando avançados recursos magnéticos de assistência à pobre senhora que está sofrendo um processo grave, interferiram no deplorável duelo. Duelo de quem? Especialmente da obsidiada, ou da fascinada, com aquela entidade que estava enlaçada com ela, mas também estava sendo influência de outras entidades que estavam lá presentes no ambiente. Uma situação complicada, né? Duelo, constrangendo o obsessor a desvencilhar-se, ou seja, sob a interferência de Aulos de Clementino, dos espíritos elevados, eles constrangeram a entidade que estava enlaçada a desenlaçar dela. Essa é que é a história. Dominado assim, né? Desvencilhar-se dela, soltá-la por enquanto. De certo modo, da enferma que continuou, ainda assim dominada por ele, a estreita distância. O que significa isso, gente? Num processo grave como esse fascinação, você não tem como, de repente, tirar. Não, você está aqui, eu vou retirar a entidade e mandar para algum canto, você perde o contato. Não, não é assim. A ligação é muito forte, a sintonia é muito forte entre o obsidiado, o fascinado e o fascinador. Você não tem como retirar isso. É um processo a longo prazo, é um tratamento complexo. O que foi retirado ali estava enlaçado dela, foi retirado, afastado dela no momento, mas ela continuava ainda sob o domínio dele, né? É importante entender isso, né? Ele disse que ficou a estreita distância, ficou próximo, não tem como você cortar o liame. É tão grave esse processo de fascinação que, às vezes, a retirada brusca pode fazer a pessoa morrer obsidiado ou fascinado diante da situação, porque há uma dependência um do outro muito forte, o ódio é recíproco, é uma coisa muito complicada, né? Após reerguer-se, disse André Luiz. A doente estava no chão, feito uma cobra rodopia no chão, deslizando no chão, né? Após reerguer-se a doente, auxiliando-a a sentar-se rente ao marido, ela estava ao lado do marido. Aulus passou a explicar: olha, é um problema complexo, de fascinação, não é um caso simples, é um caso muito difícil, né? Nossa irmã, disse ele, permanece controlado por terrível hipnotizador desencarnado, assistindo por vários companheiros. Veja só, e é importante a gente entender, quem lembra lá do livro Libertação deve lembrar da situação de que, na verdade, Margarida, que era filha de Gúbio, que Gregório tentava matá-lo, tinha mais de 60 entidades obsidiando ela, que deve lembrar desse processo todo, vários ovoides. Ou seja, ele tinha um ódio muito grande dela, mas tinha um grande número de entidades infelizes que não tinha nada contra ela, mas eles obedeciam às ordens de Gregório, eram assalariados, entre aspas, eram, na verdade, escravizados por eles, e estavam a serviço dele. Veja como o processo é complicado. Então, está dizendo aqui, tinha o fascinador, tinha estava enlaçado dela, mas tinha outras criaturas que davam assistência a ele no processo de aniquilação, que era o objetivo dele, era aniquilar a senhora diante do imenso ódio que tinha. Então, aqui, ó, nossa irmã, apenas controlada pelo hipnotizador, desencarnado, assistido ele por vários companheiros, né? Claro, comecei a falar, várias entidades, não era só um, certo? Que se deixaram vencer essas entidades pela esteia da vingança, ou seja, eram criaturas que eram dominadas por esse fascinador, que estava enlaçando ela, mas os outros estavam sob o domínio dele, a serviço dele. Importante entender isso. No ímpeto de ódio com que se lança sobre a infeliz, aquela entidade, com auxílio dos outros, né, propõe-se a humilhá-la, utilizando a sugestão. O tempo todo estava sugestionando a mente dela, né? Por isso que ela estava sofrendo as energias deletérias e a influência das entidades infelizes, que estava agindo ali como animal, rodopiando pelo chão, uma situação muito complicada, né? Não fosse o concurso fraternal que veio colher naquele santuário de prece, naquela casa espírita, se ela não tivesse vindo lá, a situação era muito mais dramática. Ela estava ali, estava sendo assistida, estava por Gregório, por Aulas, por Clementino, enfim. Então, muito importante, ela estava no local de oração, é uma espécie de um hospital. A casa espírita, como a igreja, como o templo evangélico, sempre haverá, nesses lugares onde se fala de Deus, são instituições religiosas, sempre terá assistência, são espécies de enfermarias, ou hospitais espirituais, né? Então, isso aqui, ó, utilizando a sugestão. Não fosse o concurso fraternal que veio colher deste santuário de prece, em transes como este, seria integral de licantropia deformante. O que é que significa isso? A interferência dele seria mais grave, a entidade, a pessoa, o encarnado que estaria sofrendo esse processo grave, poderia enlouquecer completamente e passar, assim, a agir como se fosse um animal,
como fosse uma cobra, como fosse um lobo, ou quando nessa natureza. Os hospícios estão cheios de criaturas de obsessões graves que são colocadas na condição de loucos, mas são loucos por influência, sim, de processo de fascinação grave, né? Então, se não fosse a presença ali, podia ser vítima integral de licantropia, né? Licantropia é esse processo em que, na verdade, se for desencarnado, muda inclusive as feições do espírito, modificando o seu perispírito, que é um perispírito muito plástico, até sim as feições e a formato, inclusive, do animal. O rosto, o corpo, há informação disso, lá, inclusive, no livro Libertação, tem muitas informações sobre isso, né? Muitos espíritos pervertidos no crime, diz André Luiz, abusam dos poderes da inteligência, fazendo pesar a tigrina crueldade sobre quantos ainda sintonizam por eles por débito do passado. Ou seja, ninguém sofre um processo dessa magnitude se não tiver algo do passado que justifique isso. Muito ódio destilado. André Luiz tem uma expressão muito interessante que não existe vítima que não foi algoz. Né? Eu acho muito interessante essa compreensão para a gente abrir os olhos, porque normalmente quando a gente lê alguma coisa ou vê um caso de obsessão grave, a gente passa a ter, em princípio, uma certa reserva contra o obsessor, uma certa raiva do obsessor, sem entender que aquela criatura é mais infeliz do que o obsidiado. Porque o obsidiado, de alguma sorte, tem sua vida, sofre o processo obsessivo, mas tem sua vida pessoal. Aquele não, aquele que é obsidiado, 24 horas só pensa no fazer o mal àquela criatura. Esquece que teve filho, que teve marido, que teve mulher, que teve. Enfim, não. O tempo todo tem uma criatura profundamente infeliz e ele, normalmente, fora vítima do passado e hoje está tentando se vingar. Então é importante entender isso, tá? É importante compreender isso. Então, há semelhantes vampiros, diz André Luiz, do caso dela, vampiros aqueles que vampirizam, que sugam as energias, que influenciam, etc. Devemos muitos quadros dolorosos da patologia mental nos manicômios, tá vendo? Ó? Muitos dos loucos que estão internados nos hospícios são loucos, sim, mas por influência espiritual. Se, na verdade, aquelas criaturas passassem, tivessem um tratamento espiritual importante, muito provavelmente eles teriam uma melhora substancial. Como, na verdade, há muita ignorância ainda no processo da mediunidade, nos processos de obsessão, etc., muitos que têm religiões que são refratárias a essa ideia, não tratam. Ele está dizendo que muitos desses vampiros, muitas criaturas que estão nas patologias, nos hospitais loucos, com atitudes terríveis, são frutos de processo obsessivo grave, em que numerosos pacientes, sob intensa ação hipnótica, através da parte hipnótica que você transforma, modifica da sua culpa imensa, que é possível você, na verdade, hipnotizar pela culpa imensa as entidades infelizes, inteligentes, que têm a possibilidade de transformar, modificar, vem modificação no próprio perispírito. A questão da licantropia que falamos, né? Então, essas entidades ou os obsedados ou os fascinados sobre a influência hipnótica dessas entidades cruéis imitam costumes, posições e atitudes de animais diversos, cobras, lobos e por aí, serpentes, por aí vai, né? Ao passo que a doente gemia de estranho modo, amparada pelo esposo que estava acompanhando ela, Raul, que era o doutrinador, se esmerava no auxílio dela, o tempo todo tentando ajudá-la, e etc. Então, Hilário perguntou, então, escuta, tão doloroso fenômeno, é comum, é normal que isso aconteça? Ou é uma exceção? Perguntando a aula, né? Muito generalizado, é, 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 muito generalizado nos processos expiatórios, em que os espíritos acompliciados na delinquência desencambam para a esfera vibratória dos brutos. O que significa isso? Ou seja, em processos expiatórios graves. E o que é expiação, gente? A diferença de prova e expiação. Prova é quando você tem algo a aprender que você não aprendeu no passado, amar, perdoar, etc. Expiação é quando você cometeu um fato muito grave, um crime muito grave no passado, e você precisa reparar esse crime que você cometeu. Então, nos casos expiatórios, quando você cometeu caso muito grave no passado e há um ódio destilado muito forte, é possível sim. Nesses casos, é muito comum dizer, em caso de fascinação, diz Aulo, em que os espíritos acompliciados, ou seja, que têm algo a ver, que cometeram juntos graves erros do passado, são acompliciados na delinquência, descambam para a esfera vibratória dos brutos, ou seja, aquelas entidades que têm ódio imenso e uma capacidade imensa de transformação, abusam, usam do processo de licantropia, usam o processo de fascinação para submeter aquela criatura que destilam ódio, que tem graves erros do passado, implicados, ódios, sofrimentos imensos, imensos. Esse é o objetivo, é aniquilar, para que aquela criatura morra ou que sofra profundamente. Esclareceu Aulo, né?
coadjuvando em benefício enfermo, que a Raul também estava ajudando, a Raul Silva, na ajuda daquela criatura, cujo cérebro, disse ele, prosseguia governado pelo invisível perseguidor, com um brinquedo na mão da criança. Na verdade, o fascinador foi retirado e colocado à parte, mas você não conseguiu desligar. Num processo grave como esse, não é assim, não é singelo. Ela continuava indo sobre o governo dele, eles como um brinquedo na mão de criança. Ele continuava, não é um processo simples. E qual é o objetivo, então, de levar a obsidiada encarnada e o obsessor? Porque é ali, naquele momento, onde isso é trabalhado, né? Onde é o trabalho feito, ele, na verdade, incorpora, e ali é feito o trabalho de doutrinação, é conversado, tentando esclarecer. Porque, na verdade, dizia Sócrates que o homem não faz o mal porque ele é mau, ele faz o mal porque ele é ignorante. Então, os espíritos que praticam obsessões graves são ignorantes, desconhecem Deus, desconhecem a importância do perdão, etc. E o trabalho da instituição espírita é o trabalho de conversar. O que é doutrinagem? Doutrinar é esclarecer, orientar, tentar tocar o coração daquelas criaturas para eles modificarem, se renovarem, se mostrar que, na verdade, esses processos atraem dor, tanto para o obsessor como para o obsidiado. É um processo de renovação, de transformação. É isso que estão fazendo lá, certo? E por que não separar de vez o algoz da vítima? Perguntou Hilário, muito questionador. Hilário, então, e a aula então explicou: ah, meu amigo, ainda não examinamos o assunto na sua estrutura básica. Não é assim. Chega e resolve. Não está lá um dedo e resolve. Não é mágica, não, né? Todo obsessor, disse ele, olha que informação que André disse lá atrás. Toda obsessão tem alicerces na reciprocidade. Ninguém sofre um processo de obsessão grave se ele não fez um mal àquele que foi obsidiado, está obsidiando. Então é aquela história: não há algoz que não foi obsessor, não há algoz que não foi vítima. Em outras palavras, né, tá? Toda obsessão tem alicerce na reciprocidade. Ou seja, algo de mal foi feito pela vítima de hoje ao obsidiado do passado. De hoje, né, no passado, né? Recordemos o ensinamento de Jesus, que dizia o seguinte: olha, não basta arrancar o joio, não basta arrancar a erva daninha, não. É preciso saber até que ponto a raiz da árvore daninha, da erva daninha, se entranha no solo com a raiz do trigo. Olha que coisa interessante. Ou seja, se você, na verdade, quer preservar o trigo, que é a árvore que vai dar o pão, mas tem a erva daninha, se você, de repente, arrancar a erva daninha, sem um cuidado, pode arrancar, inclusive, a erva que está junta com a raiz do trigo, você matar o trigo. Olha aí, é a mesma história da obsessão grave da fascinação. Você pode retirar de uma hora para outra o fascinador, mas pode comprometer, inclusive, a vida daquele. São tão imbricadas as energias, há uma dependência tão violenta um do outro, de troca de energias, que pode, inclusive, matar o fascinado. Olha que coisa grave, né? Para que não venham a esmagar o outro. Ou seja, danos, a danos, a possibilidade de danos é muito grave. Então, tem que ser um processo de, de renovação, um processo de doutrinação, é tentar tocar a alma de obsessor e de obsessado, visando a questão do perdão. É um processo complexo, não é uma questão simples, não é uma questão que se resolve numa noite, não, é um processo de longo prazo, né? Às vezes de anos, às vezes de séculos, não é uma coisa singela. A gente vai ver que esse caso aqui é um caso que remonta a milênio, é uma situação complicada. Às vezes a gente pratica um ato tão grave que a gente precisa de milênios para se renovar e transformar, né? É preciso saber, disse, sim, aí, continuando aqui, né? Não há dor sem razão, disse ele. Olha que importante. Não há dor sem razão. Tudo tem uma razão, tudo tem um porquê, né? Atendamos assim a lei da cooperação. Vamos cooperar sem o propósito de nos antecipar. Mas justiça divina, não, nós estamos aqui no sentido de minimizar, atenuar a dor dessas criaturas, tentando despertá-lo, que a justiça divina será feita. Todos os dias Jesus que não vai pagar ceitil por ceitil. Ou seja, ninguém fica livre de pagar seus débitos, quer dizer isso. O nosso objetivo aqui é ajudar, é despertar, enfim. Raul, sob o controle do mentor da casa. Quem é o mentor da casa, gente? Quem é o coordenador do processo todo da casa? Clementino, né? É o espírito maior que coordena toda a parte mediúnica da casa, que coordena todo o trabalho de assistência espiritual da casa. Tentava sossegar o agitado comunicante, que era o comunicante, gente, era o obsessor que estava abraçado com ela, recordando-lhe as vantagens do perdão. O tempo todo, Raul Silva, que era o doutrinador, que ele estava falando tudo aquilo que Clementino estava intuindo ele. É importante entender isso. O trabalho de assistência é muito forte na instituição espírita, na casa espírita, não só também aos médios, não, mas o doutrinador que coordena todo o trabalho, ele tem uma ligação direta com o coordenador espiritual da casa. Então, Raul Silva, sobre
o controle do mentor, que estava o tempo dizendo, oh, faça isso, diga isso, orienta assim, use essa palavra X, o tempo todo orientando. Você estava sossegado, agitado, comunicando, recordando as vontades do perdão, a importância disso, né? E cundindo-lhe a conveniência da humildade e da prece. O tempo eu tentando, amigo, não há jeito, nós não vamos resolver essa querela de vocês dois, essa briga de vocês, esse ódio, tentando matar o outro, tentando maltratar o outro, não vai resolver o problema. A situação, o caminho é o perdão. E a prece como a conexão ou nossa com o Criador, pedindo ajuda a Deus para esclarecer os nossos corações. É aí que a gente vai resolver o problema. Quanto mais quando se debatendo, destilando um ódio um pelo outro, será mais sofrimento para você, mais sofrimento para ela. É essa a linha argumentativa que Raul Silva estava levando, orientado por Clementino, tanto a ele, dizendo, olha, no seu perdão não tem condições de resolver isso. E a prece é você pedir ajuda a Deus para que, na verdade, você tenha condições de proceder desse forma. Conflito. Como não queremos perder o fio da lição, hilário, como sempre, né? Meu colega de aula me perguntou: todavia, para colaborar em favor desses irmãos, ou seja, do fascinado e do fascinador, em desespero, será suficiente o concurso verbalista? Só palavras? É a pergunta, então, de Hilário, de Hilário à aula, né? Só a conversa vai resolver? Olha, lembremos que não era possível tomar atitude concreta de separar, tirar, livrar. Não. É um processo gradativo de paciência, etc, etc. Então, Hilário explicar. Não nos estendemos simplesmente palavras, não. Na hora que a gente está aqui conversando, explicando, doutrinar significa orientar, conversar, né, etc., não é só palavras que está sendo colocado, não, mas acima de tudo, o nosso sentimento. Olha que coisa importante, gente. Na hora que a gente externaliza o nosso sentimento, na hora que a gente externaliza nosso pensamento cheio de amor, é a nossa externalização. Ele chega lá com toda a energia que a gente tem, porque cada um dá o que tem. Dizia Jesus que a gente tira as coisas boas do bom tesouro do coração, e a gente tira as coisas mais do mau tesouro do coração, cada um dá o que tem. Então, se na verdade aquele doutrinador com o coração cheio de amor, orientado pelos benfeitores espirituais, usando as palavras certas, na verdade, aquela energia boa que está chegando até ele. E é perceptível isso, né? Perceptível. Então, ele está chegando até aquela criatura, tentando tocar o coração daquela criatura, né? Toda frase desse aula articulada com amor é uma projeção de nós mesmos, exatamente. Nós estamos nos projetando e atingindo o coração daquela outra criatura. É uma doação que está chegando até aquela criatura, não é? Na verdade, o que na verdade é evangelizar, isso não é você partilhar o pão do espírito que você já encontrou, as migalhas do pão que a gente já tem, é partilhar com aquela criatura, né? Portanto, não é incontestável a nossa impossibilidade de oferecer-lhe a libertação prematura. É, portanto, é incontestável a nossa impossibilidade. Não é possível resolver, libertar, não, prematuro, não. Estamos doando em favor deles a nossa boa vontade. É a partilha do pão, que eu falei há pouco tempo. Isso é doutrinar, isso é evangelizar. Através do verbo nascido dos nossos corações, ir as coisas boas do bom coração, igualmente necessitados de nossa redenção com Cristo. Sim, nós estamos aqui, não somos criaturas puras, não, nós temos também nossas dificuldades. Mas aquele pão que a gente já conseguiu amealhar, as migalhas de pão que a gente amealhou, está aqui partilhando com ele. Essa é a história, né? Diz Aulos. E num tom demasiadamente significativo, acrescentou Aulos, analisando o pretérito, olha aí, tudo tem a ver com o passado, gente. Ninguém destila um ódio desse se não tiver uma raiz lá no passado, né? Que a história não há vida não foi algoz. Analisar o passado, ao qual todos nos ligamos, todos nós temos, né? Ninguém foi criado agora. Hoje nós somos a parcela melhor de nós próprios, desde o começo até agora. Cometemos gravíssimos erros no passado, alguns não cometemos mais que bom, mas já cometemos. Por isso Jesus dizia para não julgar ninguém. Não devemos julgar ninguém, porque nós cometemos atos semelhantes. Olha aí, é importante essa compreensão, né? Dizia assim, assistindo, assinalando o passado, disse Aulos, na qual todos nos ligamos, através das lembranças amargas, somos enfermos em assistência recíproca. Por isso a importância do perdão, porque todos nós precisamos perdoar, porque todos nós temos precisão de perdão, porque todos nós cometemos erros muito graves. Quem não cometeu? Quem, na verdade, não tem. A gente precisa perdoar, porque quando Jesus, respondendo a Pedro, diz que nós devemos perdoar até 70 vezes, 7 vezes, porque todos nós temos uma necessidade de perdão, porque se você não perdoar,
A gente enlouquece, até nós próprios, quando temos erros graves, temos que ter o auto-perdão. Nós vamos perdoar os outros, que nós também precisamos de perdão. Por isso que o Pai Nosso diz, perdoa nossas ofensas, Pai amado, assim como nós perdoamos nossos ofensores. Como é que eu desejo o perdão de Deus às minhas culpas se eu não posso perdoar os outros? Então, o perdão é uma necessidade de cada um de nós, né? Não seria lícito guardarmos a pretensão, disse Aulus, olha aí, de lavrar sentenças definitivas pró ou contra alguém? Chegar aqui e dizer, não, o culpado aqui é o obsessor, o culpado é o fascinado, é o fascinador. Não, epa, não é assim o processo. Nós aqui, em nome do Pai, para tentar aliviar o coração dessas criaturas e tocar suas almas visando a renovação deles. Ninguém será feliz com ódio no coração. Não. Ninguém será feliz sem perdão. O papel nosso de médico de Jesus, que são doentes precisam de médico, é chegar e dar uma medicação. E a medicação de uma criatura que está com ódio no coração é levar amor, não tem outro jeito. Olha que maravilha, né? Esse olhar como é importante, né? São os doentes precisam de médico, e eles são doentes da alma, os dois. E o remédio possível naquele momento é levar um pouco de amor, é tentar concitar o perdão, é tentar fazer a prece para tentar entrar a conexão com o divino, etc. Olha que bacana, né? Não cabe lavrar sentença contra ninguém, disse Aulas, porque na posição em que ainda nos achamos, todos possuímos contas maiores ou menores a liquidar. Quem não errou, gente? Quem de nós não errou? Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, disse Jesus, naquele momento que os homens perseguiam a mulher, que tinha traído o marido, que ia lapidar, de lapidar, matá-la a pedrada. Jesus perguntou: quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra, diz o Evangelho. E começaram as pessoas a soltar as pedras, do mais velho para o mais novo, porque todos nós temos nossas culpas, temos débitos a liquidar, e quem não tem, né? Interrompendo a conversação, Aulo disse, lançou-se ao amparo, eficiente da dupla. Ele estava orientando André Luiz, trazendo essas considerações, isso é importante entender, que essas perguntas são feitas por André Luiz e por Hilário, visando trazer conteúdo e respostas para os apontamentos do livro, que são orientações para nós que vamos ler a obra. Olha que maravilha, olha a didática muito apropriada, né? Isso é que é importante. Mas, olha, feito esse apontamento, entendido o assunto, entendido que é a fascinação, os porquês, etc., da assistência, vamos agora voltar ao que é importante. Vamos parar. Nosso papel é amparar. Então, se voltou ao amparo, eficiente da dupla, do fascinado e do fascinador. Ele espera da contenda, briga, né? Para o cuidado fraterno, de que se dava testemunho, a doente, a senhora encarnada e o perseguidor merecem igual carinho. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém que está dizendo que ninguém é culpado, não. Ninguém está lavando sentença, não, né? Entendendo que não há vítima do algoz. Os dois são filhos de Deus necessitados de amparo e de assistência. Aplicou passe e desobstrução à garganta da enferma, estava sofrendo o processo grave de incorporação da entidade infeliz, e em breve instante o verdugo, a entidade que estava fascinando, começou a falar, através dela, incorporada a ela, numa algavarria, numa língua confusa que ninguém entendia, confusa, complexa, num dialeto que ninguém entendia, cujo sentido literal não conseguimos perceber. A língua que ela utilizava era uma língua absolutamente estranha, desconhecida, né? Entretanto, pela onda de pensamento, de raiva externada por ele, que ele caracterizava a manifestação, sabíamos que a ira da entidade infeliz que estava se externalizando atravessava você, se atravessava você. Raul Silva, por seu turno, o doutrinador, recolhendo impressões de dentro, ou seja, Raul Silva também não entendeu a língua estranha, complexa, mas a raiva, o ódio destilado por ele, a forma dura, a inflexão da voz, que as palavras eram pronunciadas, procurava serenata, tentava acalmar. Esse é o papel do doutrinador. O doutrinador é aquele que conversa, que leva a verbalização com muito amor, que, na verdade, de muita renúncia, com muito amor, tenta tocar o coração da criatura, que ele, na verdade, está sendo instrumento do orientador espiritual da casa, o Clementino. Né? Então, há todo um trabalho usando as palavras certas para tentar tocar o coração daquela criatura. Aulus se deteve alguns minutos ao escutar o cérebro da comunicante e do médium. Ou seja, lembra que ela estava verbalizando, porque na verdade estava trazendo a comunicação da entidade numa linguagem que não era conhecida. Numa linguagem que não era conhecida. Então, a forma de tentar compreender o que estava acontecendo foi ao tentar ir lá no cérebro dele, ler lá na mente dele, que está se comunicando, que estava incorporado nela, e nela, para entender qual era a razão daquela contenda. Essa é a ideia, né? Então, ó, é, é, sim. O médico tem como a sondar-lhe, a examinar, a escutar o mundo íntimo,
a tela mental dele e dela, né? Ele está incorporando ela. E em seguida voltou junto de nós e disse: Olha, estamos diante da profunda apreensão. Hilário estava angustiado, doido por informações. Escuta, que conflito é esse? Me explique, por favor, Paulo. Aí só eu tentei alguma penetração no passado, na tela mental, a fim de algo saber, disse Aula, né? Aí só olha, aí Aula explicou, as raízes da desavença entre os dois, desse ódio, imensa fascinação, vem de longa distância no tempo, não é de agora, é algo de muitos anos atrás. Não obstante o dever de não relacionar pormenores, gente, não cabe aqui a gente pormenorizar, que o objetivo nem é esse, né? E às vezes se pormenorizar, talvez até exacerbe naquele ambiente essas energias ditas, conversadas, pode trazer até perturbações mais, para não conferir maior saliência ao mal. Ou seja, você iria alimentar aquela onda de animosidade se passasse a comentar sobre esse assunto. Posso dizer, disse Aulus, respondendo a Hilário, que o enigma perdura já vai em pouco mais de 1 milênio. Veja só, gente, coisa grave. Ele comete um fato de muita gravidade e, às vezes, isso se denota por muitos e muitos e muitos anos. Fazia mais de 1.000 anos que o conflito inteiro já se rolando lá para cá. A pessoa, mas de que espírito duro, ou os dois eram muito duros, que em 1.000 anos conseguiram ainda se perdoar. Veio coisa mais grave, decidir algo muito difícil. E em 1.000 anos se passou, mais de 1.000, mais de 1 milênio já aconteceu. Por isso a gente tem que ter muita compreensão e o recado, e o conselho de Jesus é muito grande. Procure, busque perdoar o inimigo enquanto está ao lado dele, dessa encarnação. Que às vezes, se um dos dois desencarna com aquele ódio no coração, quando sabe que vamos encontrar um ou outro para tentar se perdoar, encarnar junto e algo do gênero, porque o mal feito aqui precisa ser de aqui ser trabalhado aqui. O mal feito aqui tem que reencarnar os dois para se repactuar. Esse é que é um fato. Então, esse conselho de Jesus é muito importante. Quanto mais cedo você perdoa aquela criatura, busca o perdão, você corta o seu link, corta o elo com ele. Porque o que é obsessão, gente? É exatamente você estar destilando ódio um para o outro, um fazendo mal ao outro. Se você corta o elo, acabou. Você resolve o problema. Se ele não perdoa, você é problema dele. Ele vai continuar na sua luta, mas você resolveu o seu problema. Você corta o elo e segue em frente a sua jornada de Jesus. Que aqueles que perdoam de verdade, de coração, Deus não permite que ele venha fazer o mal a cada um de nós. Que o perdão foi feito, se cortou o elo. Olha que coisa importante, né? Então, nosso infeliz irmão fala em antigo dialeto da velha Toscana, veja, quase mais de 1.000 anos, na Toscana, lá na Itália, onde, satisfazendo a obsidiada de hoje, ou seja, ele, na época de 1.000 anos atrás, estavam juntos, satisfazendo a obsidiada de hoje, se fez cruel estrangulador, ou seja, a pedido dela, ele estrangulou algumas pessoas. Olha que coisa grave. Desde aquela época, 1.000 anos atrás, e esse processo vem de lá para cá, ele não conseguiu trabalhar dentro deles. Olha que coisa grave. Esse espírito fascinador era legionário, um soldado, um militar. De Hugo. E quem foi Hugo? Um duque da Provença, daquela época, que foi rei da Itália. Coisa de mais de 1.000 anos atrás, que vem enrolando de lá para cá. Veja a gravidade do fato, né? E veja a dureza desses espíritos que não conseguiram se perdoar no tempo. Nenhum nem outro. Porque se um tivesse perdoado de verdade, o outro estava mais perturbando, da forma como estava, né? Coisa difícil. Pela exteriorização em que se confia, o ódio, ele estava, na verdade, exteriorizando o ódio na forma de falar, mesmo naquele dialeto que ninguém conhecia, acompanhamos-lhe as terríveis reminiscências. Quer dizer, ele estava exteriorizando o ódio, fazendo referência, e lá na tela mental estava Aulo só vendo as lembranças dele, as terríveis lembranças, externalizando e Aulo vendo a situação. Reportava-se, aí ele foi explicar rapidamente para poder entender, só para que, na verdade, André Luiz e Hilário entendessem o fato, ele não foi trazer detalhe. Reportava-se ao saque de que participou ele, o fascinador, na época, roubo, provavelmente, na época em que nos referimos, no qual, para satisfazer a mulher, por determinação da mulher, que exigiu algo assim, que não lhe correspondeu o devotamento, ele cometeu um crime gravíssimo. Olha que ele era soldado, ele era um militar, de Hugo lá atrás, uma figura que tinha responsabilidade como militar de ter uma conduta. Mas para satisfazer sobre exigência dela, que ele era apaixonado por ela, e ela não correspondeu a essa paixão, né, mas cometeu esse ato gravíssimo para satisfazer a ela deixou ele de lado, essa aqui é a história, ó, participou na época,
teve a infelicidade de aniquilar, de matar os próprios pais. Imagine que coisa grave. Ele estrangulou os pais a pedido da mulher, na época. Olha que coisa gravíssima, né? A pedido dela. E mesmo ela atendendo a essa solicitação dela, ela depois deixou de lado. E ninguém sabe o que aconteceu, mas abandonou, não correspondeu devotamente. E ele então ficou com ódio imenso, que cometeu um crime bárbaro de ter estrangulado os próprios pais a pedido dela. E ela abandonou. Então, ele tem um coração, disse Aulus, como um vaso transbordante de fel. Imagine isso, há mais de 1000 anos, ele não conseguiu vencer esse ódio. Fez que a situação foi gravíssima. Você estrangular os próprios pais não é uma coisa muito fácil. E fora por impedido dela. Portanto, é uma participação muito forte dela. Ele cometeu o ato, mas ela foi quem solicitou. Os dois são sócios nessa trama terrível, né? Porque a aula se interrompesse, meu colega, naturalmente interessado em mais revelações, pediu-lhe mais ampla incursão no passado, mais aulas, recomendou aquietássemos o espírito de consulta. Não, isso não vai ajudar em nada, disse ele. A volta dos quadros terrificantes, largados de lá ao longe, por mais de 1000 anos, aquelas almas em sofrimento, a ninguém edificaria. Não ajuda, essa explicação toda não vai ajudar e pode, inclusive, atrapalhar. O importante é você entender a razão desse ódio. Por que que essa fascinação existe? Por que esse ódio é tão violento dele para com ela e vice-versa. É só entender o fato, para entender o processo da mediunidade, da fascinação torturada. É esse o problema. Levantar o caso lá, minúcias, não vai resolver nada e não vai ajudar em nada, disse ele. O objetivo aqui é entender uma das modalidades de mediunidade torturada, que é a fascinação. Esse é o objetivo, vocês estão tá aí, a explicação para o estudo de vocês é o suficiente, em outras palavras. Em dois corações desesperados, disse ele, no inferno estabelecido por eles mesmos, lembra que ele cometeu o estrangulamento, mas foi a pedido da mulher, portanto eles estão sócios dessa empreitada criminosa terrível. Não convém analisar-lhe o sepulcro de fogo e lama, não, minúcia, não, nas sombras da retaguarda, não. Restaurando a atenção do estudo que nos cabia fazer. E qual é o estudo que fazer? Era exatamente isso. Isso está no domínio da mediunidade? Está. Na mediunidade o quê? Torturada. No aspecto da fascinação. Isso que era importante para o estudo, para o livro, era que importante, né? Lembrei a questão do idioma. Aí a André Luiz, escuta, mas por que, na verdade, ele fala no idioma que a gente não consegue entender? Por que, que ela, na verdade, repassa as informações, o ódio tirado, num idioma desconhecido? Achava no Brasil, disse ele. E a Obsidiada ensaiava a frase em dialeto já morto, que da época da Toscana, de mais de 1000 anos atrás. Por esse, porque, óbvio, aí disse ele, por que motivo não assinalava o pensamento da entidade comunicante do fascinado, do fascinador, a empolgar o cérebro em ondas insofreáveis, transformando as palavras ao português do corrente hoje, do Brasil, né? Porque falava falava o dialeto morto corrente, qual acontecera em numerosos processos de intercâmbio sob nossa observação. O que quer dizer com isso? Nós vimos aqui algumas vezes, vimos vários espíritos se manifestarem, vários complexos de ódio, etc., inclusive fascinação. Mas era em português. Por que, na verdade, está usando uma língua estrangeira, um dialeto morto? Essa pergunta é essa. Estamos à frente de um caso de mediunidade poliglota, disse Aulus, ou de xenoglossia, explicou Aulus. Né? Ele vai explicar por que razão. Né? O filho mediúnico e a entidade que se utiliza dele, quando ele fala filtro mediúnico, é exatamente a capacidade do médium receber as informações do comunicante, esse filtro mediúnico, né? E a entidade que se utiliza dele, a comunicante, o fascinador, acham-se tão intensamente afinados entre si, na época, estavam juntos nesse processo, que a passividade do instrumento é absoluta. Que instrumento? Do instrumento mediúnico utilizado pelo fascinador. A passividade, a afinidade é tão violenta que ele consegue o domínio total do instrumento mediúnico dela, sob o império da vontade, que o comanda no modo positivo. O controle total. Ela apenas está reproduzindo o que ele fala. Ela não tem nenhum filtro, ela não consegue filtrar nada ali. Ela não consegue, ela reproduz ipsilito o que ele fala. Por isso que ela não fala em português. É interessante. O obsessor, por mais estranha que pareça, disse ele, jaz ainda enredado nos hábitos, porque pautava a sua existência há séculos, há mais de 1000 anos atrás. E em se exprimindo pela médium, usa modos e frases que lhe foram típicos. É interessante entender, nesses 1000 anos, veja o nível de sofrimento e de ignorância dessa entidade, 1000 anos ele não reencarnou.
1000 anos ele está mesmo espírito, com as mesmas questões, com as mesmas dores, não encarnou nenhuma vez em 1000 anos. Olha que coisa grave. Imagine a gravidade ou o nível de sofrimento dessa entidade, que não conseguiu sequer encarnar nesse período todo para se repacificar. Se ele cometeu grave fato com ela aqui, ela tem que reencarnar para se encontrar e resolver o problema. Mas foi tão grave o problema e o ódio estilado um pelo outro, 1000 anos, e eles não conseguiram. Pode até ter tentado, pode até ter havido abortamento por ódio, etc, etc. Ele não conta esse detalhe, mas é um fato. Ele ainda consegue ter com ela essa afinidade tão violenta, de fato que aconteceram juntos, que ele ainda se pronuncia com o mesmo dialeto da época, e ela capta, reproduz o que ele diz, porque esse filtro não funciona, porque ele tem um domínio total do filtro mediúnico dela. Coisa grave, né? Isso porque, isso entretanto, perguntou Hilário, é atributo da mediunidade propriamente dita ou da sintonia completa? O fato da xilografia, de não modificar-se, ela não passar para o português, o filtro não traz não faz essa conversão, digamos assim. O problema é de sintonia de ser, porque ele domina completamente o aparelho fonador dela e formou a aulas. Contudo, se a doente não lhe houvesse partilhado da existência terrestre como legítima associada de seu destino, poderia o comunicante externar-se no dialeto que se caracteriza? De jeito nenhum, disse ele. Ou seja, olha que coisa interessante. Se apenas ela obsidiasse ele, mas por um problema ou outro acontecido em outro momento, não. Ela foi sócia do problema. Ela vivenciou com ele aquela situação. Ela tem toda aquela informação, porque ela estava lá junto com ele. Então, se ela não tivesse participado, e apenas ver um ódio, mas tivesse participado daquele fato, não haveria xenografia. A comunicação entre eles, ela falaria, externaria em português. Mas não, eles viveram aquele momento total juntos, eram parceiros, sócios daquela empreitada. Olha que coisa interessante. Parceiros, viveram juntos. E ele tem total domínio do filho mediúnico dela. Informação interessante. Aí, aos contos. Em todos os casos de xenografia ou de mediunidade estrangeira, como diz lá atrás, né? Poliglota, né? Todos os casos. É preciso lembrar que as forças do passado são trazidas ao presente. Eles participaram juntos, 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 sócios do processo. Os desencarnados elaborando o fenômeno dessa ordem, se ele interferem quase sempre através de impulsos automáticos. Automáticos. Não tem filtro nas energias subconscientes. Ele vai lá buscar no arquivo aquelas informações e traz, da forma como está lá. Os dois conhecem a história juntos, externado na língua da época e passa da forma como está lá nos arquivos da mente, nos escaninhos da mente dela, né? Mas exclusivamente por intermédio de personalidades que lhes são afins no tempo. Ou seja, eles partilharam aquela experiência. Se ele não tivesse partilhado, apenas soubesse o fato, não, para em português, né? Quando o médio analfabeto, olha que informação interessante, quando o médio analfabeto se põe a escrever sob o controle de um amigo domiciliado no plano espiritual, no espírito, isso não quer dizer que o mensageiro, aquele que está recebendo, é espiritual, que o mensageiro, que o comunicante é espiritual, haja removido milagrosamente as pedras da ignorância. Não. O que quer dizer com isso? Se, na verdade, o médio está aqui escrevendo em alemão, que a comunicação é alemão, olha aí, não quer dizer que de repente ele vai dominar o alemão hoje. É que quer dizer isso. Não, não é assim que funciona. Mostra simplesmente que o psicólogo, quem está psicografando o médico, traz consigo de outras encarnações, lá no escaninho da alma dele, a arte da escrita já conquistada e retida no arquivo da memória, lá no escaninho da memória dele, cujos centros o comportamento desencarnado consegue manobrar. O que quer dizer com isso, gente? Significa que muitas das vezes o senhor mal fala português, imagina o inglês, imagina o hebraico, enfim, você escreve fala em hebraico. Significa que, na verdade, você já viveu a encarnação naquela época, na época que você falava hebraico, ou inglês, ou alemão, enfim. E está lá no escaninho de sua alma, o senhor não consegue acessar isso, mas o espírito consegue acessar. E por conseguir acessar, você escreve. Não quer dizer que se hoje vai falar encarnado fluentemente o hebraico, ou o alemão, ou coisa do gênero. Explicando isso. Uma coisa interessante. É importante entender isso, porque a Divaldo dizia uma coisa muito interessante. A mãe dela era analfabeta, absolutamente analfabeta. E quando ela desencarna, ela passa a escrever através dele, fala muito bem, etc. E a explicação fora dita por um espírito que, na verdade, ela veio nessa encarnação com a aprovação do analfabetismo, fazia parte da programação dela, do processo de prova dela. Mas ela era uma criatura alfabetizada. Nas encarnações passadas, sim, ela tinha grandes conhecimentos. Uma coisa interessante, né?
Então, justifica também essa explicação aqui, né? Hilário fez um gesto negador e insistiu. Então, escuta, então podemos concluir, disse Hilário, então, que se a enferma fosse apenas médium, sem o pretérito que testemunhou, se ela tivesse sido partícipe daquele processo todo, a entidade que se exprimiria por ela, numa expressão cultural diferente, lhe seria própria? Sim. Ou seja, ela falaria português, sem nenhum problema, se ela não tivesse vivenciado com ele aquele testemunho daquela época. Sem dúvida alguma, disse ele, disse Aulos. Em mediunidade há também o problema da sintonia no tempo. Ele estava sintonizado com o fato que eles partilharam o tempo lá atrás, vivenciaram aquilo. Então, ela escreve em conformidade, está lá no escaninho da alma dela, e o espírito acessou isso lá na alma dela. Ela hoje não fala esse dialeto mais, mas está no espírito dela, nos arquivos da alma dela lá. Olha que interessante. E de olhar vago com acentuou. O fato, disse Aulus, o fato sobre nossas vistas pode ser, de um certo modo, comparado a uma corrente de água, cada qual tem o seu nível. Olha que interessante, ele faz uma figura de linguagem. As águas, a flor da terra, um pequeno riacho, por exemplo, um pequeno lago rasinho, que guardam a serventia e o encanto que eles são peculiares. Certo? Você está vendo aqui, está passando aqui, água rasinha. Contudo, somente as águas profundas encerram ou guardam o tesouro educado ou inculto das enormes forças latentes que estão lá paradas, lá. O fato do passado, o que está no escaninho da alma dela, aquele dialeto que está lá, né? Que podem ser convenientemente utilizados quando aquelas são trazidas à superfície, é o caso dela. Ou seja, aquele dialeto está lá guardado nos escaninhos da alma dela, nos arquivos, e ele foi buscar lá e foi trazido à superfície. Está dizendo isso, né? A lição era de súbito valor, no entanto, fazia-se necessário agir no trabalho assistencial, porque ele estava sofrendo, ela estava sofrendo. Essa explicação toda foi dada para entender a xenografia. Xenografia é uma linguagem poliglota, explicar o processo de obsessão, de fascinação, etc, etc. Mas ele e ela precisam de assistência. Conjugando nossos esforços, seja André Luiz e Hilário, ajudando Aulos e ajudando a Clementina, etc., todos foram fazer um esforço grande, separamos de alguma sorte o algoz da vítima, foi retirado ele da esfera de próximo onde ela estava, enquanto, segundo apontamentos de Aulos, formação dele, continuassem unidos pela fusão magnética, ou seja, mente a mente. Foi retirado da presença dela, né? Mas eles continuavam ligados um ao outro, né? Companheiro de nossa esfera, retiraram o espírito obsidente, encaminhando a certa organização socorrista. E aí a gente já viu, gente, com muita tranquilidade, sempre que um caso grave de obsessão acontece como esse, e sempre o caso é muito grave e a ignorância da entidade obsessora é muito violenta, ele é levado para uma instituição. André Luiz não vai explicar. Isso é uma organização socorrista. E é levado, sim, para um hospital no mundo espiritual, daquela região de dor e treva, combater o estado dele, para ele ser preparado para uma reencarnação compulsória. No estado de ignorância que ele se encontra, não tem como ele ser voluntário à encarnação, não. Tem que estar os tutores dele é que definem essa situação. E hoje, outra coisa, é a forma de equacionar esse problema. Ela está encarnada, ele precisa encarnar para se encontrarem e reparar esse grave erro do passado, né? Assim, sendo assim, a doente gritava, ela continuava, afirmando estar à frente do medonho estrangulador, que era ele, em vez de sufocá-la. Ela continuava com essas alucinações. Aplicando-lhe passos de conforto, Aulis explicou, olha, agora é apenas um fenômeno alucinatório. Ela está tão incutida na mente dela que ela continua, essa imagem está lá na mente dela. Natural em processo de fascinação como este. Você não consegue desvincular um ao outro, não. Perseguidor e perseguida jazem na mais estreita ligação telepática. Um pensamento de um está junto ao outro. Mesma distância, ele foi levado para a instituição para ser trabalhado, ele, para ser preparado para a encarnação. Ela está lá, telepaticamente, um outro ligado ao outro, agindo e reagindo mentalmente um sobre o outro. Continua. Esse é um processo complicado. Vou dizer, um processo de fascinação de 1000 anos como esse, não é assim que você resolver, não está, não é mágica, não. É um processo no decurso do tempo que vai, possivelmente, passar muito tempo ainda, mais de uma encarnação, muito provavelmente, para se pacificar essas duas almas, né, esses dois espíritos, né? É, então, a distância
reagindo um sobre o outro. Gradativamente, a enferma acalmou-se. Por quê? Muitos passos foram aplicados e ela terminou se acalmando, provavelmente repousando, etc. Fim da crise, perguntei a Luiz. E o remédio definitivo para isso? Perguntou. Olha, a doente está sendo preparada. Olha que informação. Não tem jeito, né? Tu grava um caso como ele. A doente está encarnada e preparada, tendo-se em vista que é uma solução justa para o caso. Não tem outra solução. Ela e o verdugo, ela e aquela criatura que foram partir do passado de algo muito grave, em breve serão mãe e filho. Ela está encarnada, ele vai reencarnar como filho dela. É a forma de pacificar. Não tem jeito. Os males realizados aqui precisam ser trabalhados aqui, ser partilhados aqui. Pressão de conta é aqui, não tem outro jeito. Diz André Luiz, lá no nosso lar, que não é possível pagar nossos graves erros do presente aqui da Terra, nos erros aqui na Terra, com bônus hora no mundo espiritual, não. Não. O que é feito aqui tem que ser pago aqui, né? Não há outra alternativa, disse a aula, na obtenção do trabalho redentor. Não, o jeito é esse, é para encontrar os dois, para tentar trabalhar os espíritos buscando perdão. Energia divina de amor puro serão mais profundamente tocados em sua sensibilidade de mulher. E a nossa irmã praticará o santo heroísmo de recolher e acolhê-lo no próprio ser. Imagine como será difícil essa convivência entre mãe e filho, uma reencarnação difícil como essa, né? Muito complicada. Daí a importância da família, daí a importância da reencarnação como meio para se atingir os fins, né? Que é a felicidade, né? Em seguida, deixando-os pensativos, caminhou rumo a outra necessidade. Lembre que eles estão ali na casa, na instituição, no trabalho de assistência na sala mediúnica, analisando casa a casa, esse é um caso de fascinação importante. Louvado seja Deus pelo glória do lar, que é exatamente a importância da família, como sendo esse instrumento da reencarnação para a repacificação das almas. Bom, o outro capítulo é exatamente a luta expiatória, que é um outro fato importante da mediunidade, sem nenhuma dúvida, né? Junto de nós, um cavalheiro, é um outro caso, aquele caso tinha acabado, um cavalheiro que se mantinha entre os enfermos, que os se assistido pela equipe mediúnica, em extremessões coriformes, contrações, uma situação muito difícil, né? Não possui a patrona, não fosse a patrona, que estava ali, a poltrona, melhor dizendo, que estava ali próximo dele, a cadeira, em que se apoiava e descia arrojado no chão. Começou contrações graves, né? Desferia gemidos angustiosos e roucos, como se um guante, uma mão de ferro invisível se contraísse a garganta. Quando estivesse sendo contraída a garganta, alguém está sufocado. Não longe de duas entidades de presença desagradável, reparava ali os movimentos, sem, contudo, interferir magneticamente. Se ele não for lá interferir, incorporar, não, estava ali, estavam presentes, perturbando de longe. De maneira visível, na agitação nervosa em que ele se fazia. Os seus entidades estavam vendo aquela história de alguma sorte, tinham a ver com o processo, né? O doente aparentava madureza física, parecia uma pessoa mais velha, mas Aulus, esclarecendo mais seguro, informou, olha, esse pobre irmão, em luta expiatória, quer dizer, se é luta expiatória, significa que ele fez cometeu algo muito grave no passado. Ninguém expia que não cometeu gravíssimos erros no passado. É a diferença de prova e de expiação, né? E luta expiatória, é o nome do capítulo, é luta expiatória, né? Luta expiatória. E, na realidade, mal atravessou a casa dos 30 anos na presente encarnação. Desde a sua infância, sofre o contato indireto de companheiros inferiores que o aliciou. Ó, sofre o contato indireto, não é diretamente. Não é um processo de incorporação, não, mas ele influi de alguma sorte, recebe essa influenciação, né? É, sofre o contato indireto de companheiros e companhias inferiores que aliciou, que ele atraiu no passado, que foi parceiro no passado, fizeram juntos no passado e cometeram graves erros no passado. Então, ele sofre essa interferência no passado pelo seu comportamento infeliz. E ele foi uma entidade que cometeu gravíssimos erros no passado, por isso tem essa luta expiatória que está vivenciando agora. E assim, ó, ele só tinha 30 anos, mas parecia um velho, porque não é que ele parecia uma pessoa madura. Essa é a informação que está trazendo aí, né? Sofrimento, né? Envelhece mesmo. E quando experimenta a vizinhança dessas entidades transviadas, ainda em nosso plano, espíritos, com os quais conviveu largamente, são parceiros de crime no passado, antes do regresso da carne, quando, na verdade, estavam no mundo espiritual, reflete a influência nociva, entregando-se a perturbações histéricas, desequilíbrios completamente,
porque eles sufocam a alegria de viver. Ou seja, eles, na verdade, foram parceiros no passado, cometendo graves erros, quando desencarnados juntos, cometendo graves erros, né? Quando essas criaturas se aproximam, eles captam as energias daquela mente desequilibrada, que foram parceiros do passado, por sintonia, desequilibram completamente. Desde a meninice, disse ele, vive de médico a médico, tem cura o processo. Ultimamente, passou por processos complicados, de eletrochoques, insulina, com malarioterapia, tratamentos completamente difíceis e duros, hão sido entregues em seu benefício pelos médicos, sem resultado claro. Não tem jeito. Os tratamentos dolorosos e difíceis, de certo modo, lhe castigam profundamente a vida física, por isso o envelhecimento precoce. É um homem de 30 anos, está parecendo um velho. Parece um velho, disse, quando parecia, como poderia mostrar-se em pleno vigor juvenil, com 30 anos, né? Enquanto o enfermo tremia pálido, nosso orientador, Aulus e Clementino, Aulus, orientador ainda Luiz e Hilário, elevado, e Clementino, o diretor de toda a assistência na Casa Espírita, aplicavam recursos magnéticos nele de auxílio, ajudando, acerenando-lhe o corpo conturbado que estava em convulsões, né? Fim do acidente, que era característico de uma esclerose múltipla, você perde o controle e fica desequilibrado completamente, notamos Soarento desmemoriado, ou seja, depois daquele sofrimento, daquela síncope que sofreu, ele ficou como se tivesse sem memória, como se fosse tonto, desequilibrado completamente. Qual se fora surdo às preces de Raul Silva pronunciada, implorando o socorro divino em seu favor. Ou seja, Raul Silva estava ali como doutrinador, pedindo a Deus em prece, pedindo prece, socorro a Deus, etc. E esse socorro que foi pedido ao Silva já teve a resposta, que tanto Aulus quanto Clementino estavam ali prestando assistência como retorno da prece feita. Mas ele estava alheio, como se fosse um desequilíbrio total, né? Sabendo o que estava acontecendo. Depois de alguns minutos, a calma do ambiente se refazia completa, disse André Luiz. Ele se acalmou. Abeirava-se a reunião da fase de encerramento. Contudo, o rapaz estava apático, melancólico, e não conseguia se melhorar, se renovar. Registravam, André Luiz, agora falando dos presentes que foram assistidos, né? Registravam a esperança e o encorajamento em variados tons entre os presentes que foram assistidos pelos médicos, enfim. Mesmo nele, que denotava tortura e introversão. Introvertido é a pessoa que está voltada para si mesmo, ele não consegue saber, entender o que está acontecendo. Está voltado só para a sua dor, sua angústia, só, sem entender o que está acontecendo próximo. Voltado só para si mesmo, né? Sua tortura individual. Aulos, com a tolerância habitual, dispuseram-se a ouvir-nos. Quer dizer, as perguntas, né? Escuta, dentro desse quadro todo, eles começam as perguntas. Depois desse quadro visto, Hilário e André começaram a encher de perguntas a aula, né? Como interpretar o caso do nosso amigo? Está dentro dos domínios da mediunidade? A pergunta é isso, porque o estudo é nesse sentido, né? É, como interpretar? Hilário perguntou, né? Não lhe vimos, disse ele, o desdobramento. Ele não se desdobrou em espírito. E ao que nos foi conseguido verificar, não assimilou emissões fluídicas de qualquer habitante de nossa esfera. As entidades estavam lá, estavam presentes, mas não vieram obsidiar, está presente. Não. Enquadra-se a transe mediúnico de algum processo mediúnico que desconhecemos? Perguntou Hilário. O enigma do nosso irmão, disse Aulo, é de natureza mental, ou seja, a mente em desequilíbrio dele, a mente desequilibrada, considerando sua origem pura e simples, mas está radicado na sensibilidade psíquica, né? Tanto quanto a ocorrência de ordem mediúnica. Ou seja, a mente desequilibrada, mente são, corpo são, mente desequilibrada, corpo desequilibrado. Exatamente isso. Ele tem, na verdade, ainda resquício do mal feito no passado e das chagas no seu perispírito, nos seus dramas, que isso reflete. Baixa a presença dos outros. Quando ele sente a presença dos outros, de imediatamente essa conexão. Ainda assim, aleguei, quando ele perguntou. Podemos considerar um médium? De imediato, não. Quando entenda o médium, ele precisa entender isso, né? Ele está falando, é mediunidade ostensiva? Ele incorporou? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. O médium, lembra que todos somos médios, segundo a definição de Kardec. A pergunta é mediunidade ostensiva? Ele incorporou? Essa é a pergunta. Presentemente, é um enfermo. A aula diz, não, ele não incorporou. É o enfermo que reclama cuidado assistencial. No entanto, sanada a desarmonia perispiritual de quem é portador, poderá cultivar processos preciosos, faculdades medianímicas, porque a moléstia, nesse caso, é fator importante de experiência. Olha, você está dizendo, não é médio, mas está dizendo que ele tem a possibilidade
e no futuro ser um médium maravilhoso, de faculdade mediúnica, quer dizer, ele é médio, sim, que todos são médios. Ele não tem mediunidade ostensiva, está dizendo isso. Mas ele sim, porque ele é médio, todos são médios, sim, melhorado, porque ninguém pode dar o que não tem, ele poderá ser um trabalhador, ou utilizar a mediunidade iluminativa, trabalhando, se renovando, se transformando, se melhorando, e sim, poderá se transformar, sem dúvida nenhuma, num extraordinário médium no futuro, quando se melhorar. A dor, disse Aulos, é em nossa vida íntima, em nossa vida íntima, é como um arado na terra inculta. Olha que coisa interessante. Arado, a campinadeira, né? O trator. A terra está inculta, cheia de pedras, cheia de espinhos, cheia de etc. Mas o arado passa, suca a terra, melhora, tira as pedras, tira espinhos, e que a terra está pronta para produzir. A dor é como se fosse um arado na terra inculta. Rasgando e ferindo a terra, ou a dor do nosso interior, oferece os melhores recursos à produção. Com assistência recebida, nós precisamos nos renovar, nos melhorar, tirar o ódio, substituir pelo amor, tirar as sombras, substituir pela luz. Nós vamos nos renovando, nos transformando, e todos nós temos todas as possibilidades. Afinal de contas, Jesus dizia que nós somos deuses, não é? Mas precisa se renovar, precisa ter mérito, renovar-se, transformar-se. E a doença em si, perguntou, tornou meu a Hilário curioso. É do céu do corpo ou da alma? É desequilíbrio da alma, amigo, retratar-se no corpo, porque toda doença do corpo nada mais é do que a reverberação da doença do espírito. Espírito desequilibrado, desequilibra o corpo. Né? É assim que vai, alma, corrupção, corrupção, menção, corrupção. Falou Aulos, comovido. E acariciando na fronte do moço triste, conciliou: nosso amigo, em reajuste, antes do presente imersão na carne, ou seja, antes dele reencarnar, aí vou explicar por que tem encontrado naquela realidade feliz. Vagueou por muitos anos em desolada região das trevas. Se ele, na verdade, vagueou por muitos anos na região das trevas, cometeu graves erros. Ninguém vai para as trevas por acaso. Não tem anjo nas trevas, gente. Quem está lá porque cometeu fatos gravíssimos, crimes, erros, etc. Os perfis nós já vimos lá atrás, quando estudamos obras, obras da vida eterna, etc. Né? Ninguém está nas trevas sendo santo. Não, só está porque cometeu erros graves. Então, ele vagou muitos anos lá. Aí, lá nas trevas, foi vítima de hipnotizadores cruéis, com os quais esteve na mais estreita sintonia. Foi escravo. Lembra que nós falamos daqui a pouco tempo lá da Assunção de Libertação? Né? Que tinha várias criaturas eram escravizadas e eram utilizadas por entidade das trevas, se utilizadas em serviço dele, uma espécie de um exército de escravos. É mais ou menos a história. Ele foi vítima de entidade infeliz. Né? Foi vítima de entidade, foi utilizada e sofreu. Ó, aí foi vítima de hipnotizadores que foram utilizados eles, como que na verdade nós sabemos que os ovoides são escravos. As entidades infelizes modificam esse processo de hipnotização, modificam eles e são utilizados como instrumento para fazer o mal. Né? Foi a sintonia em razão da delinquência viciosa em que se dedicaram no mundo. Reflexo. Por que, na verdade, ele foi escravizado? Porque foi para as trevas? Porque cometeu graves erros. Isso são reflexos. Tudo que está acontecendo hoje é reflexo do grave erro do passado. Esses graves erros que o seu perispírito detém, esses dramas que ele tem lá no perispírito, essas chagas que já estão em aberta lá, são fruto desse passado irrefletido deles, complexo e reflexo, né? Sofreu intensamente nas trevas, e nas trevas não há como não sofrer. Lá é região purgatória das profundas, né? Sofreu intensamente e voltou à Terra, reencarnou, trazendo certa deficiência no organismo perispiritual. As sequelas, não tem jeito. As sequelas estão postas. Todo grave erro que se comete traz sequelas no perispírito. Todos os graves erros, porque o perispírito, ele, na verdade, é uma estrutura plástica. E todos os graves erros que ele cometeu estão lá registradas, as sequelas, né? É o histérico, desequilibrado. De hora que desequilibra, e entra em parafuso, a situação difícil, desequilíbrio total. É um histérico, segundo a justa acepção da palavra. Acolhido pelo heroísmo, olha que informação interessante. Acolhido pelo heroísmo do coração materno, significa o quê? Que esta mãe dele nesta encarnação é a alma heróica, que recebe uma criatura dessa natureza e, em tese, não há nem nada, nenhuma dívida, recebe por amor. Olha que coisa interessante. Acolhido pelo heroísmo de um coração materno, mãe generosa e boa, e por um pai que lhe foi associado na insânia, sim. O pai, ele veio na companhia do pai por uma questão de expiação. O pai era sócio com ele nos crimes do passado. A mãe não. Não é um coração heróico. Alguém que se
Alguém que, na verdade, ela doou-se. Na verdade, ela se sacrificou a serviço do próximo. É uma missão sublime. E muitas criaturas são assim. Quem leu lá ao nosso lado deve lembrar a mãe de André Luiz, que recebe o marido que traiu com ela no passado, e as entidades que traíram. Ela recebe uma missão sacrificial de amor, de renúncia imensa. Isso é uma missão de amor. Ela não devia nada a eles, é uma missão de amor. No mesmo caso que a mãezinha, né? Que ele não conta detalhe, mas diz, ó, acolhido pelo coração materno e por um pai que foi associado na insânia, hoje também na travessia de amargorosas provas. Isso faz parte de quê? Da luta expiatória do pai e dele também, não da mãe. Olha, a mãe é a gesto de amor. Vem procurando a própria recuperação, o pai e ele, né? Aos 7 anos, começa a história dele. Aos 7 anos, a experiência terrena, quando lhe firmou a reencarnação, é importante entender que a reencarnação se firma, se fixa aos 7 anos, estava no Missionário da Luz, por lá vocês vão verificar essa informação, sentiu-se tomado pela desarmonia trazida no mundo espiritual. E desde então, vem lutando no laborioso processo regenerativo a que se impôs. É importante entender que até os 7 anos você está naquela fase de esquecimento, muita maldade deu pelos pais, o papel dos pais, a influência é muito importante. A partir dos 7 anos, você vai começando a ter, a ser quem você é, a sua personalidade incorporando quem você era no passado. Por isso que aos 7 anos começou a sentir isso. Ó. Você começa a sentir os reflexos de quem você era no passado. Então, essa fase de transformação, a importância dos pais é fundamental. É como o oleiro que está lá trabalhando no barro, né? Está trabalhando na peça de argila e ela vai endurecendo. Se você não amoldar enquanto ela está mole, vai ficando complicado. Vai chegando à idade da adolescência, se você não moldou para lá, vai ser mais complicado de mudar no futuro. O presente dos pais da educação é fundamental. Porque na escola se instrui, mas a educação é responsabilidade dos pais. Esse aqui é um fato importante, missão importantíssima, né? Sentiu-se tomado pela desarmonia trazida do mundo espiritual, os reflexos do seu passado. E desde então, vem lutando no laborioso processo regenerativo que se impõe. Né? A algemada perturbação que se elevou no passado, supõe haver nascido com fracasso correnial, de nascença, fracassado, sendo incapaz para nada. Né? E aí, lembro demais de Chico, que disse que, na verdade, quando se sente incapaz é terrível, que segundo Chico, pior infortúnio do ser humano é perder a fé e continuar vivendo. Você se acha incapaz, você não se sente capaz de resolver absolutamente nada. Não se acredita capaz de qualquer serviço nobre pelo desequilíbrio que tem. Crê-se derrotado, ele na mente dele, derrotado, antes de qualquer luta, ele não tem fé. Ele não se acha em condições de resolver nada. Ele acha, não, nasceu fracassado, sem condições de fazer nada, se sente derrotado antes de qualquer trabalho. Apraz tão somente a solidão, e se isola na solidão. Vê que coisa difícil. Apraz tão somente a solidão em que se nutre dos pensamentos doentios, enfermiços, reflexo do passado, que eles são arremessados ao espírito pelos antigos companheiros de viciação, relembrando os erros do passado, a sintonia com aquelas entidades. Por aí o desequilíbrio, né? Esses pensamentos doentios são enviados pelas entidades, os companheiros do passado, e ele assimila tudo por sintonia, né? Assim, vive em deploráveis condições patológicas, desequilíbrio mental do sistema nervoso, numa crise de longo curso, né? A caracterizar-se por estranhas perturbações da inteligência e contraturas repentinas, ou seja, as contraturas que ele tem, como aquela vez que ele rodopiou pelo chão, quase cai, são contrações involuntárias dos músculos. Se contrai, você não tem como fazer e cai aquela confusão, aquela situação muito difícil, aquelas contrações repentinas, né? Que o inutilizam temporariamente para o trabalho digno. As preces terminais, está terminando o trabalho da noite lá na casa espírita, está concluindo o trabalho da sala mediúnica. As preces terminais consideradas o silêncio, consideravam-nos ao silêncio, as preces, encerramento do trabalho. Fim da reunião, feita a prece de encerramento, ofereceram-nos Aulo para acompanhar o rapaz. Aulo se ofereceu para acompanhar o rapaz até a sua casa, o rapaz doente, até a casa que teve a aprovação de Clementino, o diretor espiritual da casa, satisfeito, que é bom, porque na situação de desequilíbrio, é importante ter a presença em casa. O moço parecia anestesiado, inerte, como se estivesse insano,
desequilibrado, sem noção do que estava acontecendo, do que estava acontecendo. Depois de meia hora, durante o qual buscamos assim, assisti-lo das eventualidades da via pública, que podia ter influência espiritual e tal, Paulo, André Luiz e Hilário acompanharam ele ia para casa, voltando para casa, possivelmente só, e, na verdade, o trio de espíritos acompanhando ele, né? Atingimos a casinha suburbana, pobre, humilde, quando chegou em casa. Ao chamado insistente do rapaz, que bateu na porta, simpática velhinha veio atender. A mãezinha, amorosa, generosa, esse que acatou, né? Américo, meu filho, disse ele, graças a Deus vejo de volta em casa. A ternura maternal vibrava, mostrando o espírito nobre que ela era, iniludível, naquela voz clara e reconfortante. A genitora conduziu, sem delonga, para a intimidade doméstica, mandou entrar, onde um rapaz embriagado, o irmão dele, desferia palavrões, bêbado, desequilibrado, desfilando palavrões, fitando, disse preocupada a mãezinha, Márcio, então, do irmão, infelizmente é ser Deus de novo na bebida, é costumeiro, é um bêbado recorrente, disse ela. E por que reparasse a apatia do filho, que voltou muito apático, chegou em casa, recém-chegado, ajuntou. Mas primeiro tratemos de acomodar você. Depois vamos cuidar de Márcio, que está desequilibrado, embriagado, etc, etc. Vamos cuidar primeiro de você, que chegou a apática, etc. O moço não relutou. Deixou a mãe levar ele até cama, envolvendo nas cobertas do leito, em acanhado no telheiro, em alpendre, nos fundos, deixou ele lá deitado, adormeceu. Américo dormiu sem detença, surgindo junto de nós, desdobrado em desdobramento natural. Mas não pressentiu, porém, nem de longe. Por quê? Pela diferença vibracional de André Luiz, Hilário e Aldo. A diferença era grande. Ele estava desdobrado, mas não viu de jeito nenhum. Os três espíritos estavam lá. Registrava então somente a perturbação mental que se via possuído. Ele era um perturbado, coitado. É, acordado e também era um perturbado desacordado, não tem nenhuma dúvida. Amedrontado, espantadiço, avançou para a estreita câmara, quarto que tinha a presença a pequena distância, e arrojou-se ao lado do velho paralítico. Chegou a choramingando. Pai, o pai estava lá acordado, ele não estava dormindo, não. Pai, ele em espírito, ele estava desdobrado, deixa claro, ele estava desdobrado, né? Pai, estou sozinho, sozinho. Quem me socorre, pai? Eu medo, medo. O doente, o pai, vigilante e calmo. O pai era paralítico, o velho paralítico, o pai estava lá, deitado, acordado. O velho, vigilante e calmo, doente, assinalou-lhe a presença, por sintonia. Percebeu a presença do filho, sei o quê, né, de unidade, sintonia. De algum modo, porque mostrou-se o semblante dolorido da expressão, sentiu a angústia do filho, como se ele estivesse ouvindo as queixas. Estava acordado, né? Aulos recomendou-lhe auscultar a fronte pensadora do enfermo, do velhinho doente que estava lá, paralítico. Atado ao catre limpo. Catre, gente, é uma cama dobrável, como uma cama de campanha, miserável, né? Atado, que eu falo, atado ao catre limpo, paralítico. Atado é uma expressão dele, estava lá em cima, paralítico não podia sair, né? E buscando sintonizar-se com ele, olhar a tela mental dele, escutei a mente, André Luiz dizendo, conversando de si para consigo, ele refletindo, meu Deus, disse ele, ô Senhor, sinto-me cercado de espírito inquieto. E por que que, de repente, meus filhos são tão desequilibrados? Eu sinto no Senhor essa situação, eu estou velho, quem estará junto de mim? Ele perguntou. Mas quem são esses filhos que me dão tanto trabalho, que estão junto de mim? Quem são eles, afinal de contas, Senhor? Me ajude a entender isso. Dá-me força, Senhor, para compreender se a vontade e acatar o desígnio. Ou seja, ele tinha compreensão que vivia uma reencarnação expiatória. E disse, meu Deus, quem são esses que me dão tanto trabalho? Quem são esses que estão perto de mim? Quem são? Me dá força, Deus, para entender essa situação, para entender seus desígnios, que são justos, sem dúvida, não está na lei de Deus, mas me dá força para enfrentar essa provação tão difícil, dessa expiação tão dura. Não me abandones, Pai. Tristes são, disse ele, pensando, você falando, ele pensando. Tristes são a velhice, a doença, que estava velhinho, doente, paralítico, né? E a pobreza. Três coisas difíceis. Velho, doente, pobre, quando nos avisamos da morte, mais com os filhos tão trabalhosos e difíceis, e sob a influência do rapaz desdobrado, doente, que está sentindo, cujos pensamentos
assimilava o pai sem perceber. Vimos também dobrar a cabeça e chorar copiosamente. O pai sentiu a angústia do filho e começou a chorar para essas indagações. E dê força, Deus, para suportar essas dores. Ele assimilou, né? Fixando-os de maneira significativa, Paulo disse: achamos-nos à frente de pai e filho. Júlio era o pai, paralítico e velho, doente, o genitor de Américo, filho também doente. Foi acometido muita. Ele precisa explicar a situação dele, a luta expiatória do pai de Júlio. Foi acometido há muitos anos de paralisia das pernas, coitado. Vivendo assim, amarrado à cama, amarrado entre aspas, preso na cama, né? Onde ainda se esforça pela subsistência dos filhos em trabalho leve, certamente trabalho manuais, já que não podia sair, era paralítico, enfim, devia fazer algum trabalho manuais, talvez, para ganhar alguma coisa, artesanato, alguma coisa assim. Entretanto, a aprovação é a aprovação dele dura, difícil, está velho, doente, paralítico, e a solidão, como vive, que ele não pode se deslocar para nenhum lugar, começou a ler e a refletir com segurança. Aprendeu a verdade da reencarnação, encontrou consolo para suas dores, né? E esperança nos ensinamentos do Espiritismo. A sua lei teve conhecimento do Espiritismo, trouxe consolação. Ele entendeu que a reencarnação é um caminho para só veio para atingir os fins. Nos consolo, explicações, a sua luta, não obstante sua dor, né? E com isso tem sabido marchar com resignação e fortaleza e nos dias ásperos que vem aparecendo. Essa é a explicação de algo para dizer, olha, a situação é essa. Por que que ele está passando essa situação? Mas ele tem a dor, é uma luta expiatória muito difícil, mas ele tem o bálsamo trazido pela compreensão da doutrina espírita, que diz que está vendo a encarnação de provação dura, difícil, expiatória, etc, etc. Né? Sentindo-se a sede de maiores informes, o instrutor nos disse, cedendo a Luiz de Hilário, né? Sustentando pelo devotamento, sustentado ele, marido, Júlio, é, numa situação difícil, velho sem movimento, etc. Sustentado pelo devotamento heróico da esposa, essa nobre mulher, que não tinha nada a reparar, trouxe ao mundo 5 filhos. Olha aí, agora não perfeito, é o perfil da família, para entender que a luz expiatória da família. Trouxe ao mundo 5 filhos, ele com a esposa heróica, né? Dos quais uma jovem que lhe foi abençoada irmã, noutra vida terrestre, olha aí, esta abençoada irmã e é muito importante a gente entender isso. Quem leu lá entre a terra e o céu viu que tinha uma menina de 15 anos que era o espírito mais elevado da família, que era o sustentáculo para uma família em conflito. Deus é Pai misericordioso e bom. Não só nos manda aqueles que vêm dar trabalho, que vêm para se repactuar pelos graves erros do passado, não. Vem também algumas almas abençoadas. São os anjos da guarda, gente. No caso aí, a mãezinha é um anjo da guarda que veio dar força ao marido para 5 filhos, quase 4 muito trabalhosos. E veio uma irmã dele no passado, dele, de Júlio, no passado, que veio também ser esse anjo da guarda, esse amigo espiritual, junto com a mãe, para dar força ao marido, para dar força ao irmão, ao pai, né? Aqui, ó, explicando aqui, ó. 5 filhos, dos quais uma jovem que lhe foi abençoada irmã, noutra vida terrestre, e os demais, inclusive Américo, o doente, são 4 rapazes do trato muito difícil. Seus 4 filhos são trabalhosos. Márcio, embriagado, que estava lá dando palavrões, Márcio, que já conhecemos, é cliente da embriaguez, na verdade, é um alcoólatra, né? Guilherme Benício são consumidores, estão consumindo a mocidade, extravagância noturna, não tem, desequilibrados completamente. Laura, que é a abnegada companheira dos pais, a filha que foi irmã do pai no passado, que é um anjo da guarda dele, né? Laura, que é a abnegada a companheira dos pais, e o nosso Américo, que é o doente, o primogênito, que é o mais velho, o doente é o mais velho, que ainda está longe de se recuperar do equilíbrio completo que ele sofre, graves problemas do passado, e observando o dono da casa em semelhantes posições, velho, doente, paralítico, pobre, interferiu Hilário, somos levados a pensar nas dificuldades que se desenrolam aqui. Ou seja, imagina o papel desse pai, paralítico, pobre, doente, velho, com 4 filhos altamente complicados. Imagina a dor, como será feito aqui. Indubitavelmente,
A expiação do grupo doméstico, sob nossa vista, é rude e dolorosa, disse Aldo, né? Em passar, eu vou explicar agora por que que esse encontro dele com esses quatro filhos complicado. É a história da expiação, né? A reencarnação como meio para atingir o fim, né? E a gente vê essas informações quando a gente pede, vê os relatos das criaturas que cometem graves erros, quando desencarnam, pedem a Deus, choram e rogam a Deus uma nova encarnação para se reencontrar com aqueles que prejudicou no passado, para se libertar e seguir em frente. Então, portanto, as lutas difíceis, expiatórias, as provações, são uma bênção, não um castigo, como muitas pessoas imaginam. Em passado próximo, disse ele, o paralítico, filho mais velho de hoje, era o dirigente. Em passado próximo, o paralítico é o pai, Júlio, era o dirigente de pequeno bando de malfeitores, de bandidos. Olha que coisa grave. Portanto, ele está passando hoje as causas da paralisia e das dores são as causas da ação do passado, né? Causa e efeito, ou efeito do que fizeram no passado. Ele era chefe, dirigente de um bando de malfeitores, de bandidos. Olha que coisa grave, né? Extremamente ambicioso, era ele, Júlio, o pai paralítico, extremamente ambicioso, asilou-se no sítio, onde se transformou em perseguidor de viajantes desprevenidos, dedicando-se ao furto e à vadiagem. Se furtava, roubava, fazia, quando se agrediam, etc. Conseguiu convencer quatro amigos a acompanhá-lo nas aventuras delituosas que se entregou pela cobiça tiranizante do dinheiro, do lucro fácil, comprometendo-lhes dos quatro, cometeram assaltantes, a vida moral. E esses quatro companheiros são hoje seus filhos, que recebem nova orientação, crivando-o de preocupações e desgostos. Lei de ação, da reação. A gente colhe o que planta, conhece o homem pelos seus obras, diz Jesus. É isso? Portanto, hoje está explicado por que ele hoje é paralítico, sofre as dores pelos crimes cometidos no passado. E tem quatro filhos altamente complicados, tem a responsabilidade de guiá-los, de reorientar eles que desviou a vida desses quatro no passado. E Deus é bom, misericordioso, bom, manda uma esposa que é um anjo da guarda e manda uma filha, irmã dele no passado, que vem as duas em missões sacrificiais de ajuda ao pai e ao irmão. Que lembra que a menina foi irmã dele no passado. E a esposa talvez já tenha participação junto com ele um tempo atrás, né? Olha que coisa interessante. Desviou-nos do caminho, viu os quatro, no caminho reto. Agora busca recuperá-los para a estrada justa, achando-se ele mesmo, o pai, em penosas inibições, né? Paralítico, doente, velho, e quatro filhos complicados. A torturada conformação, ainda bem que ele encontrou a doutrina espírita, que trouxe a conformação, a compreensão que era uma reencarnação expiatória, né? A torturada conformação do velhinho sensibilizou nas fibras mais íntimas. Ainda bem que encontrou essa pacificação, encontrou essa explicação, essa conformação, que muitas pessoas têm uma luta expiatória e não se conseguem se conformar. Revolta-se, vai até o fim, não aproveita a oportunidade que lhe é dada, né? Isso é verdade. Tivemos, contudo, a nossa atenção atraída por um novo fenômeno. Aí, olha a beleza de Deus, né? Uma jovem de fisionomia nobre e calma, diferente dos quatro complicados da casa, penetrou o quarto em espírito, de dobrada, passou entre nós sem notar-nos, e reanimando Américo, quem é Américo? Américo era o filho mais velho que estava dormindo, desdobrado junto do pai, perturbando o pai, com sua dor que o pai assimilava. Retirou para fora, retirou o espírito de Américo que estava perturbando o pai e levou para fora. Para quê? Para trazer paz para o pai. Era exatamente Laura, a filha de hoje, o anjo da guarda, que foi irmã dele no passado, que veio com o propósito de ajudar o irmão do passado, hoje pai, a vencer sua luta expiatória. Deus é bom demais, né? Nos manda esses anjos para nos ajudar, para nos fortalecer. Tanto ela como a mãe, né? Então ela veio em espírito, estava dormindo, desdobrada, veio, pegou o irmão do filho, pegou o filho, pegou o irmão dela mais velho, desequilibrado, que estava perturbando o pai, e levou o espírito para fora, para dar paz ao pai. Percebendo a silenciosa indagação, o assistente Aula informou: é Laura, a filha generosa de hoje, irmã do passado, que ainda mesmo durante o sono físico, que ela está dormindo, não se descuida de amparar o pai, que era irmão do passado, doente. Olha aí, ela é a anjo da guarda dele, sem dúvida nenhuma, encarnada, né? Então, está domiciliada aqui? Ela mora aqui? Perguntou Aulos. Perguntou a Hilário. Sim, está dormindo no aposento aqui próximo. Mas espírito dobrado veio aqui.
para ajudar o pai e o irmão também, de alguma sorte. E depois de ministrar recursos vitalizantes ao enfermo, em lágrimas, o assistente acrescentou. Ele, Aulus, aplicou energias, vitalizantes, fluidos no pai, que estava lá sofrendo, a angústia de ter, recebendo as energias infelizes do filho, e a angústia do próprio quadro dele, né? Aplicou energias santificantes e disse: Olha, quando o corpo terrestre descansa, nem sempre as almas repousam. Não, por isso André Luiz diz da importância da prece quando vamos dormir. A importância dela é muito grande, porque se você vai dormir, vai dormir equilibrado e harmonioso, você, por sintonia, é atraído pelos benfeitores espirituais, pelos seus amigos espirituais, que vão participar de atitudes de assistência ao próximo, como ela, Laura, está assistindo aqui o pai, né, que está em sofrimento, né? Mas você está desequilibrado, desarmonioso, por isso a prece é importante, você atrai para as entidades infelizes que levam você para antes de desarmonia e desequilíbrio, né? Na maioria das ocasiões, disse ele, das ocasiões, segue o impulso que lhe é próprio. Se você é uma pessoa do bem, equilibrada, vai para o lugar do bem. Se é do mal, também vai para o lugar do mal. Portanto, a importância da prece é muito grande. Quem se dedica ao bem, disse ele, quando desencarna, quando dorme, desdobra, de modo geral, continua trabalhando na sementeira do céu do amor, sintonia. E quem se estranha no mal costuma prolongar no sono físico os pesadelos em que se enreda. É assim, gente. É assim. Que todos nós, toda noite, o sono é uma espécie de uma morte diária, né? A gente dorme, desencarnar é a mesma coisa. Se você está bem, você vai equilibradamente ser recebido do lado de lá pelas entidades que estão bem, sintonia. Se está mal, quando você desencarna, você é a mesma criatura. Assim funciona. Pelo que analisamos, disse Hilário, os fatos mediúnicos do lar são constantes. Sim. Você, como assim? As influenciações de uns para os outros são muitos e áudio, sim, sem dúvida nenhuma. Por isso, todos nós somos médios, temos a capacidade de influenciar muito uns aos outros o tempo todo, confirmou Aulus. Os pensamentos daqueles que partilhamos do mesmo teto agem e reagem uns aos outros. É assim o tempo todo. Às vezes, até alguma entidade infeliz perturba um outro para nos atingir. Sem desequilíbrio, a gente entra na sintonia, né? Então, os pensamentos daquele partilhamos sobre o mesmo teto agem e reagem sobre os outros, de modo particular, através de incessantes correntes de assimilação. A gente assimila e a gente influencia, né? Na infância, a influência dos encarnados se áudio entre si, uns aos outros, pai, filho, irmão, marido, é habitualmente muito maior do que se imagina. Por isso que a gente precisa ler essas coisas para entender isso e evitar o conflito dentro de casa, evitar desarmonias, evitar músicas violentas, músicas infelizes, atos que venham a perturbar e atrair entidades infelizes para a nossa casa, né? Muitas vezes, na existência carnal de si, os obsessores que nos espezinham estão conosco, os que nos têm mal, respirando reencarnados no mesmo ambiente. A importância da família. Que a encarnação é um meio para atingir o fim, não é? E Deus é Pai misericordioso e bom, enquanto aqueles que têm os problemas graves, cometeram graves no passado, ou cometeram conosco para nos repacificar, nos reapaziguar, encarnando junto. É o que aconteceu lá no caso lá daquele senhor com a senhora no capítulo passado, né? A encarnação é importante. Desse modo, do modo, do mesmo modo, há protetores. Laura, lembra, Laura? E a esposa? Do mesmo modo, há protetores que nos ajudam e elevam e que igualmente participam de nossa existência a cada dia. Casa filha, que foi semana passada, e a esposa, né? E tem amigos também, acontece muito bem. Amigos também são amigos espirituais, são amigos espirituais, onde agora amigos espirituais. É imprescindível compreender que em toda parte de Cialos, acima de tudo, vivemos em espírito, que são eternos. O corpo morre, mas o espírito é eterno. Então, o intercâmbio de alma a alma, né, encarnado e desencarnado, entre os pais e filhos, o intercâmbio de alma a alma, encarnado e desencarnado, entre pais e filhos, cônjuge, marido e mulher, irmãos, afeiçoados e companheiros, simpatias e desafeições do tempo familiar ou nas instituições de serviço em que nos agrupamos, em razão disso, a bem dizer, obrigatório e constante. O tempo todo interagimos com os outros. É no ambiente de trabalho, você tem uma afinidade com um com o outro, ou surgem desavenças, etc. Esses encontros não são por acaso. Tudo tem a ver, tudo está na nossa programação, tudo está na nossa, no nosso planejamento reencarnatório, encontrar com aqueles que temos problemas no passado, ou com aqueles que são simpáticos para nos ajudar na nossa luta
como a Laura, e como a esposa do nosso amigo, e etc, etc, né? Então, é um aprendizado imenso. Sem perceber, consumimos ideias e forças uns dos outros, né? Sim, a gente não alimenta uns dos outros. Chega em casa, está um companheiro com problema, um filho chega, consola, ajuda. Ou, se desequilibrado, pode até dar um grito, desequilibrar e perturbar mais o ambiente, né? Dependendo da situação. Dispunhamos a retirada quando Hilário, a quem se valia do ensejo, curiosamente perguntou: escuta, voltando, contudo, ao caso de Américo, o rapaz equilibrado, e reconhecendo-o como portador de histeria, desequilíbrio, haverá vantagem na frequência dele ao grupo em que outros médios partilham? Eu perguntei: é vantagem ele ir à casa espírita, ir lá, ouvir, receber, conversar com as pessoas? Aí eu disse: como não? Disse ele. O progresso é obra da cooperação, meu filho. Ninguém progride sozinho, não precisa da ajuda dos outros. O ambiente é um hospital espiritual. Consagrando-se à disciplina e ao estudo, à meditação e à prece, ele se renovará. Você vai lá na instituição, tem a presencial, ele escuta, está presente, ouve o estudo, né? Renovará mentalmente, apressando a própria cura, depois da qual, dessa cura, poderá cooperar em trabalhos mediúnicos dos mais proveitosos, que todos nós progredimos, todos nós somos médios. Se hoje a mediunidade torturada sofreu um problema, amanhã pode assim renovar e se transformar. Todo esforço digno, por mínimo que seja, recebe invariavelmente a vida, a melhor resposta, disse ele. Paulo, a seguir, lembrou a fazer a distância, pois por fim da a valiosa lição. Veja, meus amigos queridos, quantas lições importantes desses dois capítulos, né? Que fala da questão da luta expiatória e da fascinação, que são duas questões importantes dentro do estudo da mediunidade. Então, eu queria, assim, agradecer demais pela presença de vocês. Se tiver alguma pergunta, estamos aqui para responder, se possível. Se não, agradecer a presença e convidá-los para juntos estarmos novamente na próxima quarta-feira, se Deus permitir. Então, toda semana de muita paz, muita luz. Fiquem com Deus. Saúde e paz a todos.